Beleza, galera, bora para mais uma videoaula com o professor Wilton. Vou falar aqui com vocês de razão, tá? Razão envolve aí, por exemplo, velocidade média é a razão entre a distância e o tempo gasto, tá? Velocidade média é basicamente isso, razão entre uma distância pelo tempo gasto. Então, se eu tenho aqui, ó, uma bike que andou a uma velocidade média de 20 quilômetros por hora, significa que a cada hora ela anda 20 quilômetros, ok? Isso significa, essa velocidade média de 20 quilômetros por hora significa isso. Aí, se eu disser para você que ela fez um percurso do ponto A até o ponto B, tá? Vamos imaginar aí a distância entre dois bairros, por exemplo. Dois bairros, o bairro A e o bairro B. Ela começou aqui, saiu do ponto A e foi até o ponto B, uma velocidade média de 20 quilômetros por hora. E para ela chegar no ponto B, ela demorou 3 horas e meia. Gente, isso aqui não é 3 horas e 50 minutos, tá? É 3 horas e meia. Tá? 3,5 horas. Eu estou querendo dizer 3 horas e 30 minutos. É isso. Bom, se ela demorou, essa bike demorou 3 horas e meia para chegar no ponto B. Aí eu pergunto para você, qual a distância do ponto A até o ponto B? Perceba que ela percorre 20 quilômetros por hora, né? Uma velocidade média de 20 quilômetros por hora, ou seja, a cada hora ela está percorrendo 20 quilômetros. Se ela levou 3 horas e meia, então quer dizer, ela levou aqui, ó, uma hora ela percorreu 20 quilômetros, mais uma hora ela percorreu 20 quilômetros, andou por mais uma hora e percorreu mais 20 quilômetros, e depois andou por meia hora, né? Ou seja, 3 horas e meia. Uma hora, uma hora, uma hora e metade de uma hora. Se ela percorre 20 quilômetros em uma hora, a metade de uma hora ela vai conseguir percorrer somente 10 quilômetros. Concorda comigo? Então, ó, a distância do ponto A até o ponto B é, na verdade, 20 mais 20 mais 20 mais 10. Ou seja, 70 quilômetros de distância. Não é agora 70 quilômetros por hora. Não é isso. É 70 quilômetros apenas, porque a gente está falando de distância agora. Tudo bem? Então, o que a gente fez, na verdade, aqui, gente, foi o seguinte, ó. Se a velocidade média é 20 quilômetros por hora, e a gente quer saber o quanto essa bicicleta percorre em 3,5 horas, quanto seria isso? Qual seria a distância? Vamos marcar x para a distância. Lembra que em proporção você pode fazer uma multiplicação cruzada, ó. Uma multiplicação cruzada, e ela tem que ser igual, porque a propriedade fundamental da proporção diz isso. Se você multiplicar os extremos, né, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, olha só, 1 vezes x é 1x, né? Eu posso deixar como se fosse apenas x, não tem problema. 1x é x. 20 vezes 3,5, eu ainda não sei quanto dá, vou colocar assim, ó, 20 vezes 3,5, né? 1 vezes x tem que ser igual a 20 vezes 3,5. 1 vezes x é x. 20 vezes 3,5 é igual a 70. Basta a gente fazer as continhas aí, ó. 20 vezes 3,5, ó. 0 vezes tudo isso vai dar 0. Põe mais embaixo. 2 vezes 5 é 10. Sobe 1. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. Ficou 0, 0, o 7 aqui. Conta uma casa para vírgula. Pronto, 70,0, que é a mesma coisa que 70 quilômetros, tá bom? Tudo bem, gente? Então a distância é 70 quilômetros. Agora vamos pensar o seguinte. Vamos apagar tudo isso aqui. Vamos lá, vamos apagar aqui. Vou voltar um pouquinho. Vamos lá. Agora se eu falasse para você assim, ó. Um automóvel percorreu do ponto A
até o ponto B. E a distância do ponto A até o ponto B tem exatamente 180 quilômetros. Essa é a distância do ponto A até o ponto B. Esse automóvel, ele percorreu essa distância, ele saiu do ponto A, tá? E para chegar no ponto B, ele levou 3 horas. Esse foi o tempo gasto. Aqui foi a distância que ele percorreu num tempo de 3 horas. Aí eu te pergunto, qual a velocidade média desse carro nesse percurso? Gente, a velocidade média é a razão entre a distância e o tempo gasto, ou seja, é a distância, que é 180 km, dividido pelo tempo gasto. Essa é a velocidade média. E simplificando isso aqui, ó, a gente pode dividir 180 por 3, a gente tem 60. E dividindo 3 horas por 3 vai dar 1 hora. Ou seja, a velocidade média é exatamente 60 km por hora. Tudo bem? Esse carro, para ele conseguir atingir uma distância, para ele conseguir percorrer uma distância de 180 km, ele gastou 3 horas. E para isso foi preciso andar a uma velocidade média de 60 km por hora. Ou seja, a cada hora ele percorreu 60 km. 60 km em 1 hora, em 2 horas ele percorreu 120, né? Em 3 horas ele completou 180. 60 mais 60 mais 60 dá os 180. Beleza? Isso é velocidade média. Vamos falar agora, ó, de densidade demográfica. Vamos supor que eu tenho uma cidade, Caraguatatuba, por exemplo. Caraguá. Se eu falar para vocês que Caraguá tem cerca de 120 mil habitantes em toda a sua extensão, tá? 120 mil habitantes. E eu falar para você que Caraguá tem uma área, ó, aqui é a quantidade de habitantes, e a área de Caraguá, se eu falar para você assim, ó, tem 480 quilômetros quadrados de área. Essa aqui seria a área de Caraguá. A área, a gente está falando o espaço, né, da superfície ali, né? O espaço não, a área da superfície de Caraguá. Ok? 480 quilômetros quadrados. Qual seria a densidade demográfica de Caraguá? O que eu quero dizer com densidade demográfica? Eu quero dizer quantos habitantes, eu quero saber quantos habitantes há por quilômetro quadrado. É isso, gente. Quantos habitantes aqui tem em cada quilômetro quadrado? A média de habitantes, é isso que eu quero saber. Ok? Qual a média de habitantes por quilômetro quadrado? Bom, densidade demográfica é a razão entre a quantidade de habitantes pela área. Eu sei que a quantidade de habitantes em Caraguá é aproximadamente 120 mil. E a área é 480 quilômetros quadrados. Então eu tenho 120 mil habitantes em 480 quilômetros quadrados. Se eu simplificar isso aqui, gente, ó, se eu, por exemplo, dividir isso aqui por 120, vamos dividir por 120. Aqui vai dar 1000. E embaixo vai dar, dividido por 120, vai dar 4. Né? É isso. Bom, ainda não simplifiquei, tá? Dá para simplificar mais isso aqui. Eu posso ainda dividir por 4, eu vou ter 1000 dividido por 4, eu tenho 250. Opa! Eu tenho aqui 250 habitantes. E aqui embaixo eu tenho 4 dividido por 4, vai dar 1 quilômetro quadrado. 1 quilômetro quadrado. Ou seja, eu simplifiquei ao máximo isso aqui, ó. E a densidade demográfica, né? A densidade demográfica ficou igual a
250 habitantes por quilômetro quadrado. Ok, gente? Isso é densidade demográfica. É parecido, né? É parecido com como você calcular, por exemplo, velocidade média, tá? A densidade demográfica basta que a gente saiba que é a razão entre o número de habitantes e a área. E aí a gente faz isso aí, simplifica e chega quantos habitantes a cada quilômetro quadrado a gente tem em Caraguatatuba. Mais ou menos isso aqui, tá? Voltando lá na velocidade média, ó. Velocidade média é a razão entre a distância, né, o percurso, e o tempo gasto. Quando se simplifica, você tem tantos quilômetros por hora, ok? Até uma próxima videoaula. Bons estudos aí.